Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8, os 8 primeiros versículos de Atos 8. Fala sobre a primeira perseguição à igreja e Filipe pregando em Samaria. Como o nosso tema anual é sobre evangelização, a gente vai estar tratando, tanto na escola dominical como nos cultos de quinta-feira, sobre esse tema, de evangelismo. E a gente vai tratar no livro de Atos hoje os desafios da igreja que cumpre sua missão em dois aspectos: na perseguição e também do evangelho sendo propagado ao mesmo tempo que a igreja sofre. Vamos ler lá Atos 8, 1 a 8. Eu peço para que vocês acompanhem a leitura. A palavra do Senhor diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando em casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos daquela cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus bondoso, Pai santo, Deus de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos trouxe para juntos, como tua igreja, ouvirmos tua palavra, aprendermos mais sobre ela, renovar a nossa esperança. Que o Senhor possa estar ensinando aos nossos corações, que não seja eu falando, mas o teu Santo Espírito nossos olhos, que possamos nos maravilhar naquilo que a tua palavra revela, naquilo que a tua palavra nos ensina. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vocês sabem qual é o propósito da igreja? Vocês sabem qual é o propósito da igreja? Para que é que a igreja existe no mundo? O tema de 2021 é a obra da evangelização. É um desafio para toda a igreja. Só que como nós podemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, se nós sequer sabemos por que nós estamos nesse mundo? E por que nós estamos aqui, como igreja do Senhor? Por que nós estamos nesse mundo, ainda vivos, e não estamos com Deus? Qual é o propósito de Deus quando Ele instaurou a igreja? Qual é o nosso objetivo aqui? Um homem chamado Alexandre Duff, alguns vão dizer que essa frase é dele, não se sabe ao certo, mas ele vai dizer que a igreja que não evangeliza, ela não é evangélica. Afirmando que a prioridade da igreja é evangelizar. É cumprir o ID, é fazer aquilo que Deus nos manda, é cumprir a grande comissão do Senhor lá em Mateus 28. A igreja deve ser missionária nesse mundo. E é interessante que o termo missionário ou missão, ele é atribuído primeiramente à igreja. Ele surge lá no tempo do século XVI, nos jesuítas, quando eles vêm colonizar o novo mundo, e eles chamam aqueles que eles enviam para colonizar de missionários. Nenhuma outra religião ou nenhuma outra cultura utilizou esse termo. E o termo missionário, ele traz o sentido daquele que cumpre o ofício do apóstolo, de pregar o evangelho.
Então, o termo missionário é próprio do cristianismo. Fazendo todo esse panorama histórico, e agora eu pergunto a vocês, qual é o propósito da igreja no mundo? É pregar o evangelho. Será? Será? Eu fiz todo esse panorama justamente para ver o que é que vocês respondiam. Quando John Piper ele escreve um livro chamado Alegrem-se as Nações, a soberania de Deus nas missões, olha o que é que ele diz sobre a prioridade da igreja no mundo. Ele diz, as missões não representam o alvo fundamental da igreja, mas a adoração sim. Ele diz que as missões é algo temporário para a igreja, porque toda missão ela deve conduzir as pessoas a uma coisa só, adorar o Senhor. Um dia vai não precisar mais de missões, porque nós estaremos diante do trono do Senhor. E todos os redimidos, John Piper vai dizer, estarão diante do trono, não fazendo missões, mas adorando. Então, a nossa prioridade como igreja do Senhor, principal, o fundamento é a adoração. Aí você vai dizer, Lucas, então a gente não precisa fazer missões? Precisa fazer missões. Mas não fazer missões por fazer missões, mas fazer missões para adorar o Senhor e conduzir pessoas à adoração ao Senhor. Eu faço missões porque eu louvo ao Senhor, porque eu devo trazer glória ao meu Senhor. É esse o meu objetivo na terra, trazer glória ao meu Deus. E as missões é um instrumento para isso, mas ela não é um fim em si mesmo. Então, eu não vou usar o termo sermos missionários como o objetivo principal de nossa vida. Eu vou utilizar outro termo, missional. A igreja ela não deve ser só missionária, ela deve ser missional. No sentido de que todo o trabalho da igreja ele não vai girar em torno somente de pregar o evangelho, mas de viver o evangelho em tudo o que ela faz. Viver o evangelho no contexto em que ela se insere. A ponto de que eu não sou missionário somente quando eu envio alguém para pregar o evangelho numa cidade que o evangelho não está ou que ele está fraco. Mas missão agora é tudo o que eu faço. Se eu estudo, eu devo estudar para a glória de Deus. Ali o evangelho deve aparecer, a minha conduta deve refletir Cristo. A minha forma de trabalho, minha ética, os meus pensamentos, a forma como eu converso, eu devo ser missional em todas as áreas da minha vida. A gente às vezes limita o termo missões só naquilo que a igreja faz, enquanto pregação do evangelho, mas missão está dentro de nossa vida e deve estar dentro de nossa vida. De tal forma que os autores do termo missional, ele vai dizer que toda igreja é missional e chamar a igreja de missional é uma redundância. Eles vão usar o termo tautologia, no sentido de que eu não tenho igreja se essa igreja não for missional. Se essa igreja não adorar o Senhor em tudo que ela faz, eu não tenho corpo genuíno do Senhor. Então toda a igreja não tem a opção de ser missional, ela deve ser missional, e ela é missional, se ela for um corpo genuíno do Senhor. E aí a gente vai para o livro de Atos, escrito por Lucas, que faz parte da sua obra, começa no Evangelho de Lucas e se estende para Atos dos Apóstolos, que é um livro só, mas na nossa Bíblia foi dividido em 2 livros diferentes, mas é uma obra só. Onde Lucas, que é um médico e um pesquisador, ele vai fazer a história completa do ministério de Cristo. Ele diz no início do seu livro que ele está fazendo uma pesquisa acurada acerca daquilo que Jesus ensinou e fez. Registra o ministério de Cristo e em outra parte, na última parte do seu livro, ele vai fazer o registro dos Atos dos Apóstolos. E alguns estudiosos vão dizer que pode ser dividido em 2 de Paulo até o final do livro. Então, o livro de Atos é um livro que fala sobre igreja missional. Uma igreja que adora a Deus em todo o tempo, em tudo o que faz, inclusive na pregação do Evangelho. A igreja que adora ao Senhor em dias que não eram não tão fáceis, em dias que a perseguição era intensa, mas que mesmo assim o objetivo dessa igreja não era outro senão exaltar o Senhor. Nós temos muito a aprender com o livro de Atos, porque ele não fala somente da igreja primitiva, que nós tanto amamos. Ele fala de nós. O livro de Atos foi escrito para mostrar que o evangelho não ficou somente em Jerusalém. Ele saiu, foi para a Judeia, para Samaria e alcançou Sousa, na Paraíba.
os confins da terra. Nós estamos sentados hoje aqui, ouvindo da palavra do Senhor, porque o evangelho saiu de Jerusalém. Porque cumpriram o ide do Senhor, porque entenderam a missão que o Senhor deu de espalhar a palavra por toda a terra. Então o livro de Atos também fala sobre nós. Fala sobre mim e fala sobre você. Então, se nós olharmos para o capítulo 1 e 2, 3 e 4 de Atos, nós vamos ver o início ali da igreja primitiva, quando o Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja. Nós sabemos essa história, nós já lemos sobre isso, cumprindo uma profecia de Ezequiel, lá do Antigo Testamento. E após isso acontecer, Pedro prega o seu sermão, onde 3.000 se convertem. No capítulo 3 e 4, Pedro e João, eles vão ao templo e eles curam um cego, um coxo de nascença, e ali eles pregam, e muitos se arrependem. Mas se nós observarmos o pano de fundo da pregação de Pedro e de João, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, o pano de fundo era um só: Cristo. Eles faziam milagres, faziam coisas extraordinárias, falavam em outras línguas que sequer eles sabiam. Era Cristo Jesus. E muitos se arrependiam. E os homens começaram a se enfurecer com isso. Conta-se que as autoridades religiosas queriam prender Pedro e João e prenderam esses homens. E o que é que acontece no cárcere? Eles vão para diante das autoridades se defender e ao invés de fazer uma defesa de si para fugir, quem é colocado no centro da missão da igreja? Cristo. A igreja, sob o poder do Espírito Santo, entendeu que a missão que ela tinha não era somente enviar pessoas às nações para pregar o evangelho. A missão da igreja, eles começaram a entender que era exaltar Cristo, colocar Cristo no centro de suas vidas. Se eu estou solto, eu devo pregar Cristo. Se eu estou preso, Cristo também é exaltado. Se eu estou diante de homens leigos, eu devo falar de Cristo. Se eu estou diante de autoridades, de quem é que eu falo? De Cristo. Cristo em tudo o que eu faço, Cristo a todo momento, Cristo em tempo e fora de tempo. É assim que deve ser nossa vida. Cristo sendo aquele que é o centro de nossa vida em todo momento. Seja em pandemia, seja depois da vacina, seja quando a perseguição for mais intensa ou quando não houver perseguição, nós não podemos enfraquecer. A gente deve falar somente de um: Cristo. Ele é o centro da missão da igreja. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a palavra chama de a pedra angular, o nosso fundamento. Aquele que provê a igreja de conhecimento, de autoridade e de ousadia, para falar diante de qualquer homem, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Cristo. Ser missional é falar de Cristo, é imitar Cristo, mas não é qualquer Cristo, não é o Cristo criado por nossa cabeça, é o Cristo revelado nas Escrituras. Era isso que os apóstolos faziam. Eles não falavam do Cristo apenas que eles conheciam, mas daquele Cristo profetizado em todo o Antigo Testamento, mostrando que toda a Escritura é útil para ensino, repreensão e educação na justiça. Mostrando que toda a Escritura fala de Cristo. E o livro de Atos continua no capítulo 5, falando de um episódio que nós conhecemos: Ananias e Safira. A igreja começa a crescer, muitos se convertem, a igreja está enorme, mais de 3.000 membros, e agora vem um casal diante dos apóstolos entregar parte da sua renda, de uma terra que eles venderam, e eles tentam desonrar ao Senhor, eles desonram ao Senhor e tentam ludibriar os apóstolos. E o que acontece com esses homens e com essa mulher? Eles morrem, eles são castigados pelo Senhor, eles são fulminados diante dos apóstolos. E a gente pensa que isso vai enfraquecer a igreja, vai escandalizar a igreja, porque o homem foi morto porque ele só deu uma parte do dízimo. Que absurdo. Não vou mais para a igreja não vou mais para esse templo não, vou seguir mais esse Senhor não. Que Senhor rígido, injusto. Só que a palavra diz que, no versículo 28 do capítulo 5, os chefes religiosos chegam para os apóstolos e dizem: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. A igreja crescia, a igreja se alegrava, a igreja se regozijava e
Toda a região era cheia da doutrina do Senhor. Imagina que maravilha. O evangelho ser pregado em Sousa e alguém chegar para você e dizer: Desemir, você encheu Sousa com a doutrina da graça e da misericórdia de Deus. Você é culpada diante dos homens. Você vai ser presa por isso. Você vai ser presa por isso, Érica. Porque você encheu toda a Paraíba com a doutrina do Senhor. Nosso coração deve dizer: que maravilha ser presa por isso. Que bênção. Que bênção, que privilégio ser preso porque todo mundo conheceu a doutrina da graça do Senhor. E a igreja continua crescendo. E os problemas que era só de fora, era perseguição, porque a igreja era unânime em comunhão, no partir do pão, nas orações, na perseverança da doutrina, ela começa a ter problemas internos. Capítulo 6 vai dizer que algumas viúvas, chamadas de viúvas helenistas, porque eram viúvas da linhagem grega, não eram judias de raça mesmo, elas começaram a reclamar porque eles estavam sendo destratadas em relação às judias natas. Elas queriam o mesmo tratamento. E os apóstolos ouviram as suas reclamações e instituíram homens para servir às mesas enquanto eles se debruçavam no ensino. Eram os primeiros diáconos. E ali foram eleitos 2 homens, que nós falaremos deles daqui a pouco, Estevão e Filipe. E esses homens foram eleitos para servir a igreja e para assumir uma responsabilidade acessória para que os apóstolos pudessem ensinar melhor a igreja. Isso nos mostra que a igreja missional, ela não anda com 1 ou 2 homens, ou 1 ou 2 pessoas. Elas precisam de todos andando juntos, cumprindo seu papel, fazendo aquilo que Deus lhe chamou. A igreja, ela precisa de cada um de nós. Ela precisa tanto dos que estão aqui, presencial, como dos que estão em casa, que não podem comparecer, que não estão conseguindo vir à igreja presencialmente ainda. Mas a igreja, ela continua precisando de você. Você não faz missão só quando você vem para o culto no domingo, na quinta ou no sábado. Você faz missão quando você está em casa, ainda impedido de vir presencialmente na igreja, porque você continua sendo igreja do Senhor. E a igreja precisa de cada um de nós, porque a igreja é um corpo. Não é um corpo composto apenas pela liderança e pelos missionários. A igreja é composta por todos, onde a palavra diz que todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a autoridade do Senhor. E aí no capítulo 7, um daqueles diáconos eleitos, Estevão, ele prega o evangelho, a palavra diz que ele é um dos diáconos que mais se destacam, ele prega o evangelho do Senhor, e prega o evangelho com tanta autoridade que ao invés de produzir quebrantamento nos homens, começa a produzir fúria. E o que é que acontece com Estevão? Ele é apedrejado. E ele é morto, porque ele pregou Cristo e pregou o arrependimento. Estevão é o primeiro mártir da igreja. É a primeira testemunha a ser morta por pregar o evangelho. E aí a gente chega no capítulo 8. O capítulo 8 começa dizendo que Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. O pano de fundo aqui era a morte de Estevão e o que acontece depois da morte de Estevão. Começa a ter uma intensa perseguição à igreja. Uma intensa perseguição à igreja. E aí nós olhamos para os noticiários, para a televisão, internet e rede social. No Oriente Médio, na Europa, o cristianismo ou é enfraquecido, ou é perseguido, ou é esfriado. E a gente começa a temer. E o que será de nós, Senhor, aqui no Brasil? O que é que nós fazemos, ou que devemos fazer, quando tudo é caos para o Evangelho? Quando o homem quer destruir o trono do Senhor e destruir a igreja do Senhor? O que é que nós devemos fazer? Será que a perseguição vai matar a igreja? Será que nós seremos mortos e dizimados? Será que nós seremos enfraquecidos? Será que a perseguição vai frustrar os avanços do Evangelho? Estava tudo então bem, Senhor. Agora vem essa pandemia, agora eu vou ter que dar uma pausazinha na pregação do Evangelho, porque eu não posso sequer sair de casa. E a gente começa a temer aquilo que o homem faz e acabamos negligenciando a missão que nós temos de sermos missionais. Mas nós sabemos que
diante de tudo isso, de perseguição, de dor, de sofrimento, o que é que continua no controle de todas as coisas? É o nosso Deus. O Senhor continua no controle de todas as coisas. A missão da igreja primitiva era pregar o evangelho em Jerusalém, expandir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. E aqui mostra que a igreja está cumprindo o seu propósito, mesmo sendo perseguida. Capítulo 8, versículo 1. Queria que os irmãos continuassem com a palavra de Deus aberta para irmos meditando versículo a versículo. A palavra diz, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Grande perseguição. Lucas faz essa distinção da perseguição que a igreja até então sofria pelos líderes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos, pelos judeus. Ele diz que agora a igreja recebe uma grande perseguição, muito maior. Porque antes era somente os líderes que eram presos e encarcerados e torturados. Agora toda a igreja estava sendo perseguida. Porque antes o cristianismo, a seita do caminho, era tida apenas como uma extensão do judaísmo. Era como se fosse também judaísmo. Mas agora ficou mais claro que o cristianismo é outra coisa. Não era uma seita do judaísmo. Não era uma extensão do judaísmo. E isso faz com que esses que se dizem cristãos comecem a ser perseguidos duramente. Era só dizer que era cristão, que você era perseguido naquele tempo. E diz que houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, mas todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. A gente não sabe por que os apóstolos ficaram em Jerusalém e não fugiram. A palavra de Deus não diz. Mas diz que todos foram dispersos. Aqui não todos, no sentido de toda a igreja. Os estudiosos vão dizer que todos os judeus helenistas, gregos, eles foram dispersos. E a palavra dispersos, ela nos lembra de uma palavra que está lá em Mateus 13, que é a palavra semear. Diz que o termo dispersão aqui é como uma semente sendo lançada no solo e espalhada para que ela germinasse e frutificasse. Aqui a dispersão não indica apenas que eles fugiram da morte, mas que o Senhor espalhou esses homens por toda a terra para que o evangelho cumprisse o seu propósito de alcançar Judeia, Samaria e os confins da terra. Isso nos lembra que em momentos de perseguição, nós podemos ser espalhados ou ficar presos em casa. Mas o objetivo, seja de sermos espalhados, de fugirmos ou de ficarmos isolados, é nós lembrarmos que nós somos sementes na mão do Senhor. E Ele é que nos espalha ou que nos ajunta para cumprir um propósito só, glorificar Ele em tudo que nós fazemos. Um comentarista vai dizer que a perseguição é para a igreja aquilo que o vento é para a semente. Espalha para que possa aumentar a colheita. Nós somos sementes nas mãos do Senhor. E o que é que nós estamos fazendo enquanto sementes? Nós estamos germinando e frutificando, ou nós estamos parados, de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, ou que a situação mude, ou que a vacina chegue, que o isolamento termine, para só então cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, de adorá-lo. O que nós estamos fazendo quando viemos para a igreja no domingo? É adorar o Senhor? O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos em casa? Adorar o Senhor? Ou nós esquecemos isso? Nós esquecemos que o domingo é dia do Senhor, ainda que isolados em casa. Domingo não é dia do Senhor somente quando nós viemos para a igreja, ou quando nós vamos para a igreja. Quando nós estamos em casa, domingo continua sendo dia do Senhor. Dia que o Senhor requer para que adoremos, louvemos o seu nome. Se nós olharmos para toda a história da igreja, quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho ele progredia, ele avançava. Na igreja primitiva, os mártires, quanto mais eram mortos, mais o evangelho se estendia por toda a terra. Tanto é que vão dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o tempo avança, a gente chega na reforma protestante e os homens são perseguidos porque eles querem purificar a igreja, eles querem purificar o culto, e eles são perseguidos por isso, os puritanos, e eles fogem para as nações vizinhas à Inglaterra, e o que é que acontece? Eles pregam o evangelho onde eles estão. E foi por causa dessa perseguição que eu e você estamos aqui hoje.
Porque um dia alguém saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, pregou o evangelho, plantou uma igreja lá, e alguém se sentiu compelido a plantar uma igreja no Brasil, a igreja presbiteriana, plantada por Simonton, fruto da perseguição. Quando nós falamos de história da igreja, nós falamos de missão sendo cumprida com sangue. Missão sendo cumprida com o mais precioso sangue de todos, o do nosso Redentor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Missão, vida de igreja, não é fácil. Muitas vezes tem dor, tem sofrimento, mas no final das contas a gente sabe, Deus é glorificado em todas as coisas. E diz o texto que todos foram dispersos pela região da Judeia e da Samaria. Houve perseguição, mas ao mesmo tempo eles cumpriam o ide do Senhor. Eles obedeciam ao Senhor. Ao mesmo tempo que a igreja sofria por conta da perseguição, do risco de morrerem, de serem presos, o evangelho ele foi espalhado pela Judeia e Samaria. A perseguição fez com que os crentes saíssem de Jerusalém e chegassem às regiões de Chipre, de Antioquia e da Fenícia. Eles podiam ter ido para o outro lado, para o lado do sul, do Egito, mas a missão do Senhor era muito clara. Vocês devem ganhar a Judeia, Samaria e os confins da terra. E eles obedecem ao Senhor. E eles vão para o norte, eles vão cumprir o ide que o Senhor os deu, mesmo com dor e com perseguição. E aí, meus irmãos, o que a gente pode aprender até então do texto de Atos é que a perseguição ela não pode enfraquecer os propósitos do Senhor, nem enfraquecer a igreja do Senhor. Por conta da pandemia, a gente vê resultados muito negativos na igreja. Uma igreja muito acomodada por conta da pandemia. E a gente vê que a igreja sofreu perseguições muito maiores e ela não enfraqueceu. Ela continuou obedecendo ao Senhor, apesar de todo o risco que ela corria. E risco é uma palavra muito em voga hoje. E aqui o risco que a igreja sofria não era de ser contaminada com um vírus. Era de morrer. Era de ser morta, torturada, presa. E não era um possível risco, era risco certo. Mas mesmo assim a igreja não enfraquece. É por isso que a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, olhar para trás. Olhar para o que aconteceu com a igreja e como o Senhor cuidou da igreja em dias difíceis. E aprender com isso. E saber como nós devemos agir. E o texto continua, versículo 2, dizendo que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. A cultura judaica, ela proibia o luto público por pessoas que eram executadas, mas, a despeito disso, os homens demonstraram honra a Estevão, que foi morto e apedrejado. E eles lamentaram com honra aquele homem que foi morto, porque eles sabiam que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enquanto uns lamentavam pela perda da igreja de Estevão, outros se aproveitavam da fragilidade da igreja para perverter e perseguir a igreja do Senhor. E é aí que aparece um judeu da terra de Tarso, que aprendeu o judaísmo sob os pés de Gamaliel, chamado Saulo. E Lucas vai dizer que esse homem, ele não fazia uma pequena desordem na igreja, ele assolava a igreja, ele destruía a igreja, ele dizimava a igreja. E o verbo aqui que Lucas coloca diz que ele já era conhecido por isso. E ele continuaria fazendo isso. Paulo não se cansava em querer destruir a igreja do Senhor, em querer perseguir o evangelho. Era incansável. Era como um leão voraz que queria devorar toda a igreja. Ele estava descontrolado na sua tentativa de frustrar o avanço do evangelho. Como é que ele fazia essa perseguição? Lucas vai dizer que ele arrastava homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, entrava nas casas e arrastava-os. Era cruel. Era um homem cruel demais. Ele entrava nas casas, ele não queria saber se tinha homens, se tinha mulheres, se tinha criança, ele arrastava tudo. Prendia, matava, dizimava, porque para Paulo, Saulo ainda,
Aquele Cristo pregado pelos cristãos era um blasfemo, porque ele havia sido morto no madeiro, e todo aquele que morre no madeiro, para o judeu, é maldito. Então, aquele Cristo que nasceu em Belém, cresceu, era pobre, não podia ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Porque se fosse, Paulo estava errado, e todo o sistema judaico estava errado. Mas se Estevão e os apóstolos estivessem certos, Paulo estaria equivocado. E todo o seu sistema estaria em risco. Então era preciso erradicar o cristianismo daqueles homens. E Paulo era incansável nisso. Ele vai dizer lá em Atos 26, dos versículos 9 a 11, como ele se comportava quando era perseguidor da igreja. Ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E contra estes eu dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Era incansável. A perseguição de Paulo era incansável. Ele fazia com que os crentes blasfemassem o nome de Jesus, matavam eles, torturavam nas sinagogas, e se eles corressem por qualquer cidade, Paulo ele disse que não se cansava. Ele ia atrás. Mesmo cidade que ele não conhecia, porque a sua consciência dizia que aqueles homens estavam errados. E veja que Paulo fazia tudo isso de consciência tranquila, achando que ele fazia o certo, pensando que ele estava servindo a Deus, servindo a verdade, até que a verdade iluminasse seus olhos na estrada de Damasco. Meus irmãos, o que é que isso tem a ver com a missão da igreja? Com sermos missionais? É que muitas vezes nós estamos fazendo coisas secundárias e muitas vezes inúteis ao evangelho e até atrapalhando o progresso do evangelho, com a desculpa de nós estarmos com a consciência tranquila ou em paz, sendo que o crivo para as nossas ações não é a paz na nossa consciência, é a paz que o Senhor nos dá. E muitas vezes essa paz não é ausência de dor e conflito. A paz que o Senhor nos dá muitas vezes vem com muita dor, com sangue, com morte, com sofrimento, com tribulação, com provação, com riscos. Nós devemos não encontrar a paz do nosso coração, porque o nosso coração nos engana, mas nós devemos encontrar a paz que o Senhor nos dá. E a paz que o Senhor nos dá só está em um lugar, em Cristo Jesus. Em obedecer a Cristo em toda e qualquer situação. Somente em Cristo nós temos paz. Somente quando nós conhecemos a Cristo é que nós temos paz no nosso coração. É que nós somos reconciliados com Deus. É que nós obedecemos ao Senhor de forma genuína e autêntica. Até então, Paulo tinha paz, mas a paz que ele tinha era a paz do seu próprio coração. Mas quando ele encontra a Cristo em Damasco, agora Paulo, ele sabe o que é paz. Olha o que é que ele diz lá em Filipenses 4, 7. Eu peço que os irmãos abram esse texto. Filipenses 4, versículo 7. Paulo, agora não mais Saulo, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora Saulo sabia onde é que estava a paz. Ele sabia que somente quando nosso coração e a nossa mente estão submissos em Cristo é que nós temos paz. E diz que o evangelho, ainda que perseguido, ele crescia, ele progredia. Versículos de 4 a 5 de Atos 8 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Entre mentes, por esta razão, qual razão? Pela razão do evangelho ser perseguido.
por causa da perseguição. É porque os crentes foram agitados em Jerusalém que o evangelho ele seguiu por todas as nações. E nós sabemos que por trás de toda essa perseguição há um Deus soberano que conduz todas as ações da igreja. E a palavra diz que por esta razão o evangelho foi espalhado por toda a nação. E aí aparece outro diácono que tinha sido eleito lá atrás para servir às mesas, para ajudar nas questões administrativas da igreja. Esse diácono era Filipe. Ele também era diácono, possivelmente leigo, mas a palavra vai dizer que esse homem era um evangelista. A gente não sabe com quem Filipe aprendeu sobre o evangelho. A gente não sabe se ele aprendeu com Cristo, com algum apóstolo, nas sinagogas, nas reuniões, se ele frequentava a EBD, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Filipe, ele pregou com ousadia. E a palavra diz que enquanto Estevão ficou em Jerusalém, pregava o evangelho ali em Jerusalém, esse homem de Deus cumpriu também seu propósito, indo para Samaria e pregando numa região que era desprezada pelos judeus. Ele foi eleito para servir às mesas. Era um diácono. E ele foi eleito para resolver alguns problemas internos da igreja, que era o problema de atender a viúva. Mas esse homem, ele não fica de braços cruzados, cumprindo apenas aquilo pelo qual ele foi eleito pela igreja. Ele não se acomoda, se aprofunda no conhecimento do Senhor e está pronto para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo também. O que é que isso nos ensina sobre sermos missionais? Significa que cumprir a missão não é sentar na igreja e fazer somente aquilo pelo qual nós fomos designados. É fazer tudo aquilo pelo qual nós fomos designados, mas também pregar a palavra do Senhor. E estar pronto para pregar a palavra do Senhor. Lucas, eu fui eleito para ser presidente da UMP. Amém. Também pregar a palavra do Senhor. Lucas, mas eu sou diácono. Filipe também era diácono. Mas ele estava pronto para pregar a palavra do Senhor. Lucas, eu não tenho nenhum ministério na igreja. Aprofunde-se no conhecimento do Senhor, porque você também foi chamado para ser missionário, ou missional. Você precisa estar pronto para pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Muitas vezes nós nos acomodamos somente com as nossas atribuições na igreja. E não, os presbíteros, o pastor, a responsabilidade é deles de pregar a palavra. Eu vou ajudar aqui em outra coisa. E a gente se acomoda, não conhece ao Senhor, não lê a palavra, não medita na lei do Senhor, não conhece o evangelho, porque a missão de pregar a gente pensa que é de outra pessoa. E a gente vê um diácono que foi eleito para fazer outra coisa, tendo ousadia e autoridade para pregar a palavra do Senhor. Versículos 6 e 7 de Atos 8 diz: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Você vê que a palavra de Filipe, ela foi acompanhada por sinais extraordinários, por milagres. Só que o centro da pregação de Filipe não era o milagre, não era o extraordinário, era Cristo, que eu acredito que é o mais extraordinário do extraordinário. Cristo é o supremo milagre de nossas vidas. Apesar que havia milagre na pregação de Filipe, mas a sua palavra não apontava para o milagre, para Filipe ou para os apóstolos, apontava para Cristo. É essa a nossa missão. Exaltar Cristo em tudo o que nós fazemos. E veja que se você parar para ler o conteúdo do discurso dos apóstolos, dos diáconos, de todos que pregavam Cristo, o conteúdo era um só, as Escrituras. Eles não formulavam doutrinas vazias. Eles não pregavam para alcançar a multidão nas emoções. Eles pregavam Cristo. E eles pregavam Cristo a partir daquilo que já tinha sido revelado nas Escrituras. E o que é que acontece quando se prega Cristo, mesmo em tempos de sofrimento e de dor? Versículo 8 vai nos dizer qual é o resultado de você pregar Cristo e o Evangelho quando há perseguição e dor. Diz que houve grande alegria naquela cidade. Quando Cristo é pregado, quando o Evangelho é proferido, é ministrado ao coração do homem, ainda que tudo ao redor seja caos e destruição, o coração do homem se alegra. Ainda que lá fora o mundo esteja desmoronando,
Mas quando nós ouvimos Cristo sendo pregado e exaltado, nosso coração deve se alegrar também. É muito incomum isso. Se nós olharmos para o cenário de toda essa igreja aqui, onde eles podiam ser mortos a qualquer tempo, a palavra dizer que eles tinham grande alegria nesse momento. A gente precisa entender por que eles tinham alegria. Não era pelo milagre. Não era pela vida de Filipe. Era por contemplar aquele que estava no trono, no centro, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente o Evangelho tem esse poder de produzir vida onde há morte, de produzir alegria onde há tristeza, de restaurar aquilo que era destruído, de encontrar aquele que foi perdido. Só o Evangelho tem o poder de salvar o pecador, como eu e você. Se não houver alegria, se nosso coração não se alegrar por isso, ele não deve se alegrar por nenhuma outra coisa. Sabermos que fomos resgatados por um Deus misericordioso, que envia o seu Filho e nos dá a esperança de vida eterna. Agora os homens de Samaria, ao ouvir a pregação de Filipe, eles conhecem a Cristo, não só o profeta, não só o rei, mas o Cristo Redentor, o Salvador, o Messias. Agora eles entendiam que eles estavam livres das amarras do pecado, do inferno e da ira de Deus. E agora eles adoravam ao Senhor, convictos que eles receberam a remissão dos pecados. O que começou com grande perseguição, termina com grande alegria. O que começou com morte, com dúvidas, com frustrações, termina com Cristo sendo exaltado. Essa é a missão da igreja em todo o tempo. Quando for perseguida ou quando não for, ela deve olhar para o fim de todas as coisas, que é Cristo Jesus sendo o Rei exaltado. Meus irmãos, sejamos missionais em tudo o que nós fazemos. Que a nossa vida em comunidade imite Cristo. Que a nossa vida devocional esteja diante de Cristo. Que a nossa conduta na nossa família, na nossa roda de amigos, na nossa conversa, no que falamos, no que pensamos, no que fazemos, tenha Cristo no centro. Não sejamos missionais somente nos domingos. Quando somos. Sejamos missionais em todo o tempo. Nós sofreremos perseguições, ainda mais intensas, ou sutis, mas não nos acomodemos. Não deixemos que o isolamento social nos distancie do Senhor, nos distancie da igreja do Senhor. A EBD hoje pela manhã tem um número bem reduzido. E cada um sabe se pode vir ou não à igreja. Mas essa reflexão não é somente para os que estão em casa, é para os que estão aqui também. É para todos nós. Sondemos o nosso coração e olhemos para o Senhor e digamos: Senhor, como eu estou diante do Senhor? Eu estou vindo para a igreja quinta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, mas será, Senhor, que eu estou fraco? Será que eu estou esmorecendo? Senhor, reanima-me, revigora as minhas forças, me dá comunhão plena com o Senhor, que eu possa reconhecer que Tu és o meu auxílio, a minha força, a minha rocha. Salmo 33, versículo 20 e 21, o salmista vai dizer que a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, e nele o nosso coração se alegra, pois nós confiamos no seu santo nome. Houve grande alegria naquela cidade e há grande alegria no nosso coração, porque o nosso coração está diante do Senhor, o nosso auxílio e o nosso escudo. Não há grande alegria no nosso coração porque a vacina foi aprovada pela Anvisa e agora muitos podem se vacinar. Isso é uma bênção. Mas alegria genuína no nosso coração há quando nós confiamos no Senhor em tempo e fora de tempo. Quando nós pregamos o Senhor em tempo e fora de tempo. Quando nós adoramos ao Senhor em dor e em dias de bênção. Nosso coração se alegra no Senhor porque nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos nas mãos de quem faz a vacina, de quem aplica a vacina, nas mãos de quem aprova a vacina ou de quem não aprova a vacina. Nós confiamos somente no Senhor. Nele
nós confiamos e amamos. A Ele nós obedecemos. Confiemos que o Senhor é o Deus que nos sustenta e que nos sustentará até o fim. É Ele que nos dá a missão, é Ele que nos dá a autoridade para cumprir essa missão, e é Ele que nos dá a ousadia para pregar o seu nome, meditar na sua verdade de dia e de noite. Confiemos no Senhor, porque é Ele que nos dá a redenção para os nossos pecados. É Ele que nos dá Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Adoremos ao Senhor todos os dias de nossa vida. Sejamos missionais para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Depois eu passo a palavra ao presbítero Eudes para fazer o encerramento da escola bíblica. Deus bondoso, Pai querido, Deus santo, nós bendizemos ao Teu nome pela Tua palavra nessa manhã. Faz com que o nosso coração entenda o que significa sermos missionais. Pregarmos, obedecermos a Ti em todo o tempo, na perseguição, na dor, no sofrimento, na pandemia, no isolamento social, na crise de ansiedade que nós temos. Pai, que confiemos que o Senhor é que nos sustenta, não os homens, não aquilo que recebemos da mão de qualquer outro, mas é do Senhor que vem a salvação e o sustento para as nossas vidas. É o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos fortalece. Tu és a nossa proteção. Tu és o nosso muro de refúgio em dias de angústia. Que o nosso olhar, o nosso coração estejam diante do Teu trono, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. É aquele que nos dá a missão, é aquele que nos dá a autoridade, é aquele que nos impulsiona a obedecer. Pai, que não andemos com as forças dos nossos próprios pés, ou com as nossas próprias forças, mas que do Senhor venha a força para caminhar. Sustenta-nos, somos o Teu povo, nós clamamos o Teu nome nesse momento. Fortalece-nos, Senhor Deus, fortalece aqueles que não podem vir ainda presencialmente e que esperam o dia em que estejamos juntos para adorar o Senhor. Mas que os nossos olhos estejam naquele dia onde estaremos todos reunidos, a igreja do Senhor, à destra de Deus, adorando para todos sempre e eternamente ao Senhor, porque é para isso que nós existimos, para Te adorar, para exaltar o Teu nome e para estar contigo até o fim. Sê conosco, Senhor Deus, nos abençoa, nos fortalece, revigora a nossa fé, que possamos germinar e frutificar para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Lucas por esta palavra que ele trouxe aos nossos corações nesta manhã. E também agradecer às famílias que estão assistindo, pelo menos 30 famílias estavam assistindo esta escola dominical. Que Deus possa estar abençoando a cada um. E convido você a estar hoje à noite aqui, no culto vespertino, que é às 6 horas, 18 horas. Quero convidar aqueles que não vieram e podem vir. As portas estão abertas para que nós possamos ouvir a palavra de Deus na noite de hoje. Não interessa quem vai trazer a palavra de Deus. O que interessa é a gente ouvir a palavra de Deus que Deus tem para os nossos corações. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e possa estar levando em casa na paz do Senhor Jesus. A escola está terminada nesta manhã.